Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus nós estarmos juntos. Mais uma oportunidade. Queridos, abra a tua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 16. Louvar a Deus por esta tão abençoada oportunidade que Deus nos dá de estarmos aqui, irmãos, para mais uma noite aprender com a palavra do Senhor. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor vice-presidente, pastor Jefferson Alves, por nos confiar de estarmos aqui para ministrar a palavra do Senhor, e toda a igreja, todos os pastores, obreiros que estão aqui. Que Deus continue abençoando a vida de cada um dos irmãos, e também os nossos irmãos que nos acompanham aí pelo nosso canal Ebenezer Oficial. Deus esteja abençoando a vida de cada um dos irmãos. Você não é inscrito no canal, você pode se inscrever, pode deixar também seu pedido de oração, e eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. Tem alguém feliz com Jesus esta noite aí? Graças a Deus, que bom que você está feliz, que bom. Lucas 16, a partir do verso de número 19, é o texto que nós vamos usar como base para a ministração esta noite. Hoje eu vou falar de um assunto bem importante, toda palavra é importante, mas eu vou falar de um assunto hoje que quase não é pregado. Hoje eu vou falar sobre céu e inferno, a escolha é sua. É uma mensagem muito forte, então os irmãos fiquem atentos, porque nesta última hora nós precisamos preparar a igreja para a volta do Senhor. Então nós precisamos ministrar mensagens que despertem as pessoas o desejo de morar no céu. Alguém aqui tem um desejo de morar no céu? Que bom, graças a Deus. Então vamos ler a palavra do Senhor a partir do 19, Lucas 16, a partir do 19 diz assim: Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim? Manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não podiam ou não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse-lhe ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem Moisés ou os profetas, tampouco acreditarão ainda que alguém dos mortos ressuscite. Amém? Podeis assentar. Deus esteja abençoando a todos. Glória a Deus. Queridos, esta passagem é uma passagem muito conhecida da igreja, mas que ensinam para nós lições extremamente profundas e importantes, e que traz também para nós um despertamento muito grande, porque aqui a gente aprende
a forma que se vive, a forma que o homem decide viver aqui na terra, também vai dar a esta pessoa a condição de onde ele vai viver a eternidade. E isto aqui é uma escolha de cada ser humano. E a gente vai aprender aqui sobre esses dois personagens. A Bíblia cita o nome, Lázaro. Lembrando aos irmãos que esse Lázaro aqui não é o Lázaro que Jesus ressuscitou. E também o rico, que a Bíblia não cita o nome. A Bíblia não cita o nome do rico, mas diz a forma que ele vive. O nome dele não é citado, mas o escritor faz questão de dizer a forma que ele vive aqui. Ele vive uma vida esplêndida, regalada, abastada. Ele vive uma vida de fartura, de prosperidade. Tanto é que a forma que ele vive é tão bem, em quesito a posição social, que ele não consegue enxergar nem um mendigo que está à porta. E às vezes eu gosto de estudar as escrituras sagradas, e às vezes eu fico me perguntando, por que será que alguém, tendo a oportunidade, com o recurso que tem, de fazer o bem a alguém, não faz? Porque a Bíblia fala que aquele que pode fazer o bem e não faz, comete o pecado. Se ele tem condições de fazer alguma coisa por alguém, esse alguém está na sua porta. Perceba que o texto vai dizer que é um mendigo, mas tem nome. É alguém que ficava ali por causa das migalhas que caíam da mesa deste rico. E isso aqui traz lições para a gente muito importante, irmãos. Por quê? Porque às vezes a gente passa por um campo missionário, mas o nosso orgulho é tão grande que a gente não enxerga realmente aquilo que é para a gente fazer. Às vezes a gente está tão envolvido com a posição, com o nome, com a veste, com a honra, com o recurso que temos, que às vezes o campo missionário, porque esse mendigo aqui é o campo missionário, é a oportunidade de alguém fazer o bem. Aí eu fico me lembrando daquela passagem do bom samaritano. Qual é o nome dele? Te peguei. O nome dele não é bom samaritano. Bom samaritano é origem e caráter. Origem Samaria, caráter bondade. Para que ter nome se tem caráter? Perceba que alguém apanhou, perdeu os seus valores. Passa um sacerdote, diga comigo, ele viu, mas passou de largo. O problema não é passar de largo, o problema é passar tendo visto. Pela aquele mesmo caminho vinha um levita, diga viu, mas também passou de largo. O problema não é passar de largo, o problema é passar tendo visto. Mas aí o texto vai dizer que ia de viagem um samaritano. E eu sempre, quando eu prego, eu friso isso aqui, quando eu falo sobre esse texto, porque quem está de viagem tem um destino, tem horário para chegar. Só que ele está em viagem, mas quando ele viu, ele se compadeceu. Pois eu estou indo de viagem, eu tenho um destino. E tem uma frase que eu digo que quem não tem desejo de levar alguém para o céu é porque não está indo para lá. Ele viu e ele se aproximou. E quando ele se aproxima, ele percebe que aquele homem apanhou, seus valores foram perdidos, mas ele está vivo. E ele só percebeu que aquele homem estava vivo porque se aproximou. Alguém entende, irmão? E ele vai fazer 3 coisas que o sacerdote e o levita não fizeram. Detalhe: Jerusalém estava em festa. Se Jerusalém estava em festa, quem está em Jerusalém está cultuando,
Quem vai para ofertar, vai para cultuar, vai para agradecer, quem sabe pela colheita, pelo que produziu. Jerusalém estava em festa, só que eles saíram de Jerusalém e desciam para Jericó. E está acontecendo tudo isso. Eles vê aquele homem caído, que perdeu seus valores, passam de largo, mas esse samaritano, ele carrega 3 coisas que está faltando para a igreja. Diga comigo: atadura, diga azeite e vinho. 3 coisas que o samaritano tinha, que nem o sacerdote nem o levita tinha. Alguém entende até aqui? O samaritano tinha atadura, diga atadura. Levanta a mão quem é enfermeiro aí. Tem enfermeiro aí? Técnica, né? Atadura faz o quê? Ata. Cobre aquilo que foi exposto, sim ou não? Pois é, porque quem está ferido não precisa ser exposto. Alguém entende ou não? Ele atou as feridas. Ele aplicou azeite, diga azeite. Azeite na Bíblia fala de unção. Só para caído quem tem unção. Ele deu para ele vinho. Deu para ele o quê? Vinho na Bíblia é alegria. É o quê? Pois é, irmão. Está devolvendo a alegria para quem apanhou. Então do que adianta ter título se não tem ofício? Alguém entende o que Deus está falando ou não? É culto de ensino hoje. Do que adianta eu ter título e não ter ofício? Eu passar a ver e dizer, não é problema meu. Então eu não entendi o que é evangelho. Porque Jesus soube que havia matado o primo dele, João Batista. Jesus se afastou por causa da notícia. Ele estava entristecido. Mas o texto vai dizer que chegou perto de Jesus uma grande multidão. Ele estava triste, mas naquele dia ele curou todos os enfermos. Por quê, pastor? Porque o que eu passo, o que eu sou acometido, as lutas que eu travo, as batalhas que eu enfrento, não pode me tirar da minha missão. Se você funciona só quando as coisas estão favoráveis, você não entendeu o que é ter ministério. A gente precisa funcionar até mesmo quando as coisas são difíceis. Vou te dar um exemplo. Neemias servia na fortaleza de Suzã. Neemias era copeiro do rei, diga copeiro. Só que na fortaleza não precisa de restauração. Na fortaleza não precisa fazer nada, só servir e desfrutar do palácio do reinado. Só que foi gerado em Neemias um sentimento que também precisa ser gerado em nós, que somos obreiros da casa do Senhor. Pastor, qual o sentimento que foi gerado em Neemias que precisa ser gerado em nós? Por causa de uma notícia ruim que ele recebeu, do estado que estava Jerusalém, ele ficou entristecido, só que gerou nele um sentimento, e eu aprendo muito com esse sentimento que foi gerado em Neemias. Qual, pastor? Colocar de pé o que não foi você que derrubou. Alguém entende o que Deus está falando ou não? Por quê, pastor? Porque na tua mão pode chegar quebrado, você devolve inteiro. Na tua mão pode chegar sem funcionar, você devolve funcionando. Na tua mão pode chegar atribulado, você devolve liberto. Esse sentimento precisa ser gerado em nós, que foi gerado em Neemias. Agora, é interessante que ele servia vinho para o rei. Ele servia o quê? Eu disse que vinho na Bíblia é alegria. Só que ele está triste pela notícia que ele recebeu. Jerusalém está destruída, os muros caídos ou fendidos, as portas queimadas a fogo. O povo está vivendo em grande miséria. Ele lamenta, chora, ele jejua, ora. Só que não adianta você ver um estado de miséria, orar e jejuar e não se posicionar em fazer nada, porque fé sem obra é morta. E às vezes a gente vê uma situação, a gente quer só orar, e às vezes não é só orar, é visita, é estender a mão. Esse é o papel da igreja. E às vezes, irmão, a gente é muito omisso nesse sentido, porque às vezes a gente já orou, é muito pouco.
Vou dar um exemplo, eu disse isso numa visita que a gente fez essa semana. Do que adianta você chegar na casa de alguém e orar, profetizar, que Deus vai fazer, que Deus vai abrir, que Deus vai fazer isso, e a pessoa não tem arroz para comer? O que você fez? Nada. Você não fez nada, porque fé sem obra ela é. Então às vezes a gente precisa ter um posicionamento. Neemias, ele lamenta, chora, mas ele se posiciona em fazer alguma coisa. Tanto é que ele vai se apresentar diante do rei com um semblante triste. O rei vai perceber que Neemias está com aquele semblante triste. Não é de costume o rei vê-lo daquela forma. Por quê? Porque o rei sabe e conhece aquele que o serve. Só que aquele dia, Neemias pegou a bandeja, pegou uma taça de vinho e foi servir o rei, só que o semblante dele estava em tristeza. E o rei perguntou: Neemias, por que estás com um semblante triste? Eu nunca te vi servir assim. Eu disse que Neemias estava servindo vinho. Estava servindo o quê? Eu disse que vinho na Bíblia é o quê, igreja? Não, tem que ser mais forte. Vinho é o quê? Pois é, Neemias está triste, mas por rei ele tem que servir o quê? Pois é, você tem que funcionar até nos dias ruins. Não veio para a igreja por quê, irmão? Porque eu estou com raivinha. Ué. Ô, irmão, tu não vai cantar no departamento por quê? Porque um dia levanta para cantar num conjunto, no outro dia o conjunto vem e fica sentado aí. Está tudo certo. Quem está fazendo a obra do Senhor tem que funcionar até dia difícil. Alguém entende o que Deus está falando ou não? Você já pensou se você fosse um crente que funcionasse só quando as coisas estão favoráveis na tua vida? Quando todas as contas estão pagas? Quando sobrou do seu salário na conta? Não cortou nem água nem luz, teu gás está cheio, teu tanque do carro está cheio, teu pneu, tudo está na bênção. Você já pensou? Se você funcionasse só nesse momento? Precisamos funcionar como obreiros até em dias difíceis. Como assim, pastor? Às vezes você está sangrando, mas precisa fazer curativo. Às vezes você está precisando de uma palavra e é você que vai pregar a palavra para alguém. Às vezes você está precisando de abraço, mas é você que Deus vai usar para abraçar alguém. Porque isso é evangelho. Alguém entende a minha fala? Neemias está triste, mas está servindo alegria para o rei. Meu Deus. Porque você pode passar a prova que for, quando chegar aqui você tem que cantar com alegria, tem que pregar com alegria, tem que adorar com alegria, tem que fazer a obra do Senhor com alegria. Está entendendo o que Deus está falando, irmão? Por quê? Porque às vezes Deus vai nos levar ao extremo, e Deus não poderá colocar em nossas mãos coisas maiores se nós não formos aprovados ainda em situações leves que Ele nos permite passar. Alguém entende a minha fala? Então quem está com a mão na obra, quem está com a mão no arado, não olhe para trás, irmão. Funcione até em dias difíceis. Porque a forma que a gente vive aqui é que vai demonstrar onde nós vamos passar a nossa eternidade. Não é proibido você viver luxo. Não é proibido e nem errado e nem pecado você desfrutar do melhor da terra. O problema é você viver uma vida regalada e esplêndida, e alguém na tua porta clamando por misericórdia. Não adianta ter unção, diaconísio, missionário, evangelista, pastor, se não tem ofício. Alguém entende o que Deus está falando? Então, se alguém aqui, eu creio que não, mas se alguém aqui recebeu uma unção e não está oficiando, eu te convido a oficiar. Eu te convido a cumprir sua missão. Por mais simples que ela seja, se você fizer na obra de Deus, Deus, Ele não é devedor de ninguém.
Ele vai te abençoar e vai te recompensar. Alguém entende o que Deus está falando aqui? Porque eu estou nessa introdução, estou te dando um exemplo de alguém que teve a oportunidade. Esse camarada aqui, rico, ele era um religioso. Por que a gente pode afirmar isso? Porque ele era alguém que se vestia, você está com a Bíblia aberta aí? De púrpura e linho finíssimo. Nessa época, nessa cultura, eram apenas personalidades importantes que tinham condições de se vestir e andar nessa qualidade. Por quê? Porque tanto a púrpura como o linho finíssimo simbolizava alguém santo, alguém que tinha nomenclatura ou um posicionamento. Só que esse camarada era um religioso, mas não era alguém que vivia sob os padrões de obediência do Evangelho. Vou dar um exemplo. É alguém que, por exemplo, ele cultua no domingo, mas toma cerveja na segunda. É alguém que não tem um padrão. É alguém que não vive segundo os princípios do Evangelho. Agora, olha a forma que ele vive. Olha como esse homem é trajado. Olha a forma que ele anda. Só que o texto vai dizer, versículo 20, que havia também um certo mendigo chamado Lázaro. Qual o nome dele? Além de ser mendigo, ele jazia cheio de chagas à porta daquele rico. Além de ser alguém que está ali pedindo, era alguém que estava com uma enfermidade. Irmão, se Deus te abençoou, se Deus te ungiu, se Deus te deu uma posição, faça alguma coisa por alguém. Eu não posso crer nem acreditar em pessoas que têm 10, 20, 30 anos de igreja, não têm um filho na fé. Você não pode ser um obreiro conformado em não ganhar almas. Você precisa ser pai na fé de alguém. Isso não é motivo de orgulho ou de vaidade pessoal, mas é de alguém que deixa marca e legado. Alguém entende, irmão? Porque melhor do que ter nome é você deixar um legado na vida de alguém. Você ser lembrado por alguém. Aquele ali é o meu pai na fé, aquele ali acreditou em mim, aquele ali investiu em mim, porque ninguém acreditava, mas aquele ali acreditou, aquele ali estendeu as mãos para mim. Hoje eu sirvo o Senhor, hoje eu estou de pé, hoje eu sou obreiro. Por quê? Porque aquele homem, aquela mulher não desistiu de mim. Tem coisa melhor do que isso, irmão? Eu te pergunto, se Jesus tivesse desistido de nós, porque a gente era jambuzeiro brabo, a gente não prestava para viver, mas ele insistiu. Ele viu a gente nos nossos deleites e pecados, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas Jesus disse: não tem valor para o mundo, mas para mim é vaso escolhido. Precisamos deixar uma marca e um legado como Dorcas deixou. Dorcas é aquela pessoa que não dirige culto. Eu estou aqui conjecturando. Ela não dirige culto. Ela não prega na tribuna. Ela talvez nem participa de um departamento da igreja. Mas quando tem congresso, vai fazer camiseta, ela diz: agora chegou a minha vez de usar a agulha e a linha. Alguém entende o que Deus está falando, irmão? Você precisa funcionar naquilo que Deus te usa, naquilo que você tem habilidade. Você precisa funcionar. Alguém entende o que Deus está falando? E ela era uma pessoa tão especial, que quando ela morreu, não enterraram. O texto não diz colocaram no quarto alto. O texto diz depositaram. Meu Deus, isso aqui é demais, irmão. Não colocaram ela no quarto alto, a depositaram, lavaram ela e a depositaram no quarto alto. Ou seja, ela morreu. É alguém tão importante que
Aquelas pessoas disseram, não vamos enterrar não, vamos colocar no quarto alto, e é o seguinte, vamos chamar Pedro, que está por aí, perto de Jope, pregando. Meu Deus do céu. Se eu morrer agora, será que vão dizer vai com Deus, ou meu Deus, que falta faz? Você precisa ser alguém, irmão, tão importante, que até quando você falta culto, meu Deus, aquela pessoa faltou um culto. Mas hoje a gente nem tem como definir. Porque estamos vivendo uma época dos desigrejados. Se for campanha e trouxer pregador de fora, porque a gente está enjoado. Você acredita, irmão, que tem pessoas que enjoou de maná de palavra de Deus? Eu te pergunto, como alguém enjoa de culto? Como alguém enjoa de maná? Como alguém enjoa de estar aqui? Eu fico me perguntando. Porque eu não sei vocês, mas eu sou um tipo de pessoa que quando é dia de culto eu fico agoniado para o dia passar logo para dar hora de eu vir para a igreja. Hoje tem culto, eu quero estar na igreja. E é triste quando a gente vê as pessoas enjoarem. Sabe por que Eutico caiu do terceiro andar? O texto vai dizer em Atos 20 que naquele dia Paulo prolongou o discurso. Diga comigo, ele prolongou. Prolongar aqui é quando as coisas na igreja se tornam extensas, longas. E tem pessoas que não têm estrutura, mas quando as coisas de Deus se tornam um pouco extensas e longas. Meu Deus. Dormiu. Ele dormiu no culto. Diga, ele dormiu no culto. Dormir no culto não é o problema. O problema é que o sono revela de que lado o seu coração está. Ele caiu para onde? Seja alguém que marque a vida de alguém a ponto de ter que chamar Pedro. Por quê? Quando Pedro vem, as mulheres as viúvas estão com os vestidos nas mãos, mostrando, pastor, o que significa aqueles vestidos nas mãos? As obras que Dorcas fez. É como se ela estivesse dizendo, olha a importância dessa mulher, olha quanto ela nos serviu, olha quanto ela é especial para nós. Ela não pode partir, porque existe alguma área da igreja que vai ficar parada, vai ficar sem fazer. Ela é muito especial. Pedro, ora por ela. Olhe para quem está do teu lado e diga assim, ó, se torne alguém inesquecível. Amém ou amém? Porque eu posso afirmar isso? Porque o meu avô foi para mim inesquecível. Meu maior exemplo. A gente precisa ser alguém que alguém encoste do lado e diga assim, eu quero estar do seu lado, eu aprendo com você, eu ando com você, eu aprendo do seu lado, você é importante para mim. Olhe para mim aqui, evangelho não é posição, meu filho, não é status, não é quantos seguidores a gente tem no Instagram, não é quantas visualizações bombou a mensagem que eu preguei. Para com isso. Por quê, pastor? Porque Jesus é capaz de mandar 12 comprar pão. Ninguém compra pão meio-dia, mas Jesus mandou. Vai comprar pão para ficar com um. Alguém entende o que Deus está falando ou não? Marque a vida de alguém, irmão. Eu estou sentindo a presença do Senhor aqui. Deus não nos chamou para aparecer, para dizer, olha, não, Deus chamou a gente para estar posicionado. Se precisar, estou aqui. E eu aprendo muito com esse camarada, que esse rico, porque a forma que ele vivia, esplêndida, regaladamente. Só que vamos para a Bíblia, porque eu preciso aplicar aqui algumas lições. E eu tenho bastante tempo ainda. Mas quem está gostando, diga amém. Versículo 21 e 22 diz assim:
Esse mendigo desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Olha como esse homem estava. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado para o seio, e morreu também o rico e foi sepultado, porque na hora que o corpo tomba, é na hora que o corpo não é enquanto a gente se apresenta aqui, não é a forma que a gente vive aqui, não é como eu me apresento, é quando o corpo tomba que a gente vai ver quem é de mentira e quem é de verdade. Não choque com o que eu vou lhe dizer. Tem uma coisa aqui que não morre em nenhum dos dois: a consciência. Alguém entende? Então vamos correr para a gente aplicar. A diferença entre um e o outro é que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos, mas o rico morreu e foi sepultado. Eu quero que você pegue isso aqui, porque eu vou falar agora historicamente. Imagine o enterro desse rico. Carpideiras que eram pagas. Tinha arauto para anunciar na cidade, era um cara rico. Porque nessa cultura a cidade toda saía de suas casas num cortejo. Imagine a qualidade do esquife. Todas as autoridades terrenas tinham que estar presentes. Tinha flauta. Carpideiras chorando. Quem sabe tinha uma celebração fúnebre chique. O problema é para onde a alma foi. A escolha que a gente faz nessa vida aqui vai determinar onde nós passaremos a nossa eternidade. E a forma que a gente vive aqui vai denotar, vai demonstrar para onde vai a nossa alma. Precisamos preparar as igrejas, pastores. Precisamos preparar as igrejas para a volta de Cristo. Por quê, pastor? Porque a gente não pode mais trocar um culto por um churrasco. A gente não pode mais ficar trocando culto por festa de aniversário. A gente não pode mais ficar trocando culto para os nossos caprichos, para satisfazer nossas vontades. E a nossa missão ficando para trás. Eu não estou falando de descanso, eu estou falando de prioridades. Alguém entende o que Deus está falando aqui, irmão? Se a gente não preparar a igreja do Senhor agora, muitas pessoas que estão dentro da igreja terminarão os seus dias caídos na fé. Por quê, pastor? Porque nunca se houve um tempo de frieza espiritual tão grande como agora. As pessoas chegam no culto, parece que não é culto, mas não, irmão. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. A gente entra num ambiente profético como esse aqui, e parece que a gente está na sala da nossa casa, com os pés cruzados, com um controle remoto na mão. Precisamos entender a nossa posição. A gente não pode nem cochilar mais. Temos que estar vigilante 24 horas. É triste o que a gente está vendo. É muita sede de ricar.
é muita vontade de possuir coisas aqui, e a nossa missão de verdade, a gente não se esforça. Olha para mim, vai doer, mas é de Deus. Existem pessoas que, se o patrão ligar agora, sai correndo por causa de 200, eu te dou 200 se vir. Se ficar 2 horas a mais, ó, fica até as 7. Às vezes as pessoas trocam a bênção por causa de uma coisa que nem vai enricar, sem contar que a pessoa ainda vai estar em falta em seu posicionamento como obreiro e obreira na casa do Senhor. A gente precisa entender o que é a prioridade, irmão. Não troque um culto. Sabe o que fez Samuel nascer na vida de Ana? Um culto. Um culto pode resolver o teu problema. Um culto pode mudar a sua história. Só que a gente tem facilidade em se deixar levar, e às vezes a gente deixa de cumprir a nossa missão. É só a gente reparar, irmão. Olha como as pessoas chegam na igreja, chegam correndo. Às vezes dia de domingo, a pessoa em casa, mas consegue chegar na igreja correndo igual doido. Precisamos ter um posicionamento, irmão. Precisamos assumir o nosso papel. Existe alguém que está olhando para a gente. Quem sabe você tem filho na fé que está olhando para você, e se ele ver a peteca cair, ele vai junto. Precisamos ser alguém que sirva como espelho, como modelo para alguém. Eu não estou falando de você estar sempre 100%, mas eu estou falando de alguém que está sempre posicionado. Pode dar sangue na canela, ele está presente. O problema é quando o corpo tomba, irmão. Vamos lá. Versículo 23 e 24, que eu vou correr para aplicar. Quem está entendendo, diga amém. Amém. E no Hades, ergueu os olhos estando em tormento. Ele ergueu os olhos lá no Hades. Ele ergueu os olhos lá no Hades, irmão. Ergueu os olhos lá no Hades. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Opa! Então quer dizer que a consciência não morre, né? Então quer dizer que quem for para o inferno vai ter consciência de que foi. Por que foi? Por que parei aqui? Alguém entende, irmão? Ó, 24. Eu vou falar sobre 5 tipos de tormento que tem no inferno. Vamos lá. E clamando disse a Abraão: meu pai, tem misericórdia de mim. Manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Olha para mim. Nem lá no inferno o cara é humilde. Ele diz: manda. Manda Lázaro molhar. Diga comigo, a ponta do dedo. Vivia como ele, irmão? Regalado aí? Oh, dá para tu imaginar a piscina de um rico? Tibum! Pois é, irmão. Só que agora ele está desejando um dedo, a ponta de um dedo. Porque enquanto ele estava vivendo da forma que ele estava vivendo, ele não tinha sede, agora deu. Alguém entende o que Deus está falando ou não? É por isso que Jesus disse: vocês são o açúcar da terra. Foi isso? Jesus disse que a gente seria o quê? Se você comer muito sal, provoca o quê? Pois é, então diga para quem está do teu lado: aonde você passar, provoque sede. Que alguém olhe para você e diga: eu quero servir esse mesmo Jesus que tu serve. E é interessante que, se você for no supermercado, você vai ver a fila de arroz, da altura do telhado dessa igreja, de feijão. É ou não é verdade? Você vai ver tudo alto. Aí vai procurar alguém no mercado para dizer: onde é que está o sal? Está lá debaixo da prateleira.
É por isso que Jesus disse para a gente ser sal. Meu Deus do céu. Porque sal não precisa estar na vitrine. É por isso que a gente é sal. Por quê, pastor? Porque sal, se você botar demais, não presta. Se não tiver, fica sem sabor. Sal é a medida. Diga para quem está do teu lado: você tem que ser a medida certa. Até para a gente ganhar alma, a gente tem que ter sabedoria. Porque tem gente que quer ganhar alma, irmão. Aprenda isso. Você não vai ganhar alma chegando na casa dos outros, contando todo tipo de coisa que não é para contar. Sem sentido, sem futuro. Olha como é que se ganha uma alma com sabedoria. Me dá água. Mas como sendo tu judeu me pede água que sou samaritana? A gente não se fala? Não se falava até agora. Vai chocar, mas o que eu estou pregando aqui é a Bíblia pura. Olha para mim. Os discípulos eram 12. Eram quantos? 12. Diga eles em pé. Diga eles em pé. Entraram na cidade. Compraram comida. Não trouxeram ninguém para Jesus. Jesus sentado. Ganhou a mulher. A mulher trouxe a cidade. Meu Deus do céu. Alguém entende o que Deus está falando ou não, irmão? Vai para o inferno. Meu irmão, me dá um copo d'água. Estratégia. Por quê? Porque o texto diz que Jesus foi movido por uma necessidade. Agora, não se assuste com o que eu vou dizer. Sabe por que está acontecendo esse encontro em Samaria? Porque um dia alguém acreditou naquele lugar de dar água. Alguém cavou o poço. Você precisa ser alguém que faça algo como um ponto de encontro para Jesus. Quem plantou a árvore que Zaqueu subiu? Mas foi aquela árvore que deu a condição de Zaqueu ver Jesus. Alguém acreditou naquele lugar deserto. Jacó cavou o poço. Ele não imaginava nunca que ali teria um encontro de Jesus e uma samaritana, mas ele cavou. Você vai cavando, você vai fazendo, e aquele lugar, aquela história que você está construindo, vai ser o ponto de encontro de alguém que vai vir com muita sede. Meu Deus do céu. Alguém entende o que Deus está falando aqui, irmão? Diga comigo, ela veio buscar água para um dia, levou água para a vida toda. Uma pergunta. Não foi isso. Só me dá água. Aproximadamente alguns minutos conversando com ela, ela teve que dizer: vejo que és profeta. Aleluia. Eu quero crer que Deus está dando sabedoria para nós essa noite aqui, para a gente ganhar almas para Jesus, irmão. Levante as duas mãos, as duas. Eu quero liberar uma palavra profética aqui, irmãos. Nós não vamos perder ninguém mais. Na sua congregação, nós não vamos perder mais ninguém. Deus vai te dar sabedoria, estratégia. Deus vai te usar. Está entendendo o que Deus está falando aqui? Para alguém permanecer. Você vai gerar filhos na fé. Deus vai te usar de forma como nunca usou. Recebe sabedoria através da palavra de Deus para ganhar almas. Porque ovelha é que gera ovelha. Quantos entendem o que Deus está falando? Mas vamos lá. Manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Diga atormentado. Olhe para mim que eu vou dizer para você aqui, 5 tipos de tormento que existe no inferno. Primeiro, a ausência de Deus. Deve ser difícil, hein, irmão? Um lugar onde não tem Deus. E detalhe, ele está clamando, diga, ele está orando.
Porque se tem uma coisa que vai ter 24 horas no inferno é oração. Agora eu te pergunto, para quem se Deus não está lá? O texto vai dizer que ele clamou, pastor Jefferson. Clamar é gritar, porque orar é conversar. Pois é, isso a gente não orar aqui. Alguém entende o que Deus está falando? Primeiro tipo de tormento que tem no inferno, diga comigo, a ausência de Deus. A segunda é a consciência, que é o tribunal da alma. Eles estão conscientes, por quê? Porque o rico está vendo Lázaro no seio. E a consciência é o tribunal da alma. Alguém entende o que Deus está falando? Terceiro tipo de tormento que há no inferno, a companhia dos demônios. 4 tipos de tormento, não tem amigos para conversar. E o quinto, e o mais duro de todos, lá não existe rota de fuga. Alguém entende o que Deus está falando, irmãos? Agora eu vou falar sobre 5 decisões que foram tomadas tarde demais. É por isso que essa mensagem hoje, para a gente não protelar. 5 decisões que o rico tomou que foi tarde demais. A primeira dela, ele ergueu os olhos. Agora, estando em tormento, ele ergue os olhos. Deus. Fala de alguém que agora levantou a cabeça para a realidade. Alguém entende a minha fala, irmão? Agora alguém ergue a cabeça, ergue os olhos, cai em si, consciente. Só que é tarde para erguer os olhos. Quantos me entendem até aqui? Segunda decisão que ele tomou tarde demais. Diga, ele orou. Agora não precisa mais orar. Agora ele está em lugar de tormento. Orar para quem, se Deus não está lá? Essa é uma decisão muito tarde. A terceira decisão que ele tomou tarde demais, ele reconheceu a autoridade espiritual. Agora ele reconhece quem é Abraão. Porque existem pessoas que não reconhecem a autoridade espiritual, que é passar por cima. Só que agora ele reconhece a autoridade espiritual de Abraão. Tanto é que ele clama. Nunca desrespeite uma autoridade, irmão, constituída por Deus. Alguém entende? Quarta decisão que ele tomou tarde demais. Ele pediu água. Porque enquanto ele vivia regaladamente, ele não tinha sede de nada das coisas de Deus. Irmãos, é doído o que eu vou dizer, mas é uma realidade. Nós estamos vivendo a geração sem sede de Deus. Pastor, eu não acredito. Então tira uma foto da consagração da sua igreja. Tira uma foto do círculo de oração. Deu sede tarde demais, irmão. O Senhor nos trouxe aqui esta noite para dizer para todos nós que estamos aqui: vamos buscar enquanto se pode achar. Tenha desejo de ganhar almas, irmão. Tenha sede de ganhar almas para Deus. Não se conforme ser um crente que não ganha almas. Chore se for preciso. Me dê almas, Deus. Eu prego muito por aí.
E quando as pessoas estão orando para me entregar o microfone para pregar, eu estou também em espírito pedindo a Deus, me dê almas, Deus. Que essa mensagem seja flecha, que acerte o alvo. A gente precisa ter sede de Deus. Irmão, a gente não ora mais de joelho. Tem propósito de oração 30 minutos, as pessoas não conseguem orar 30 minutos, irmão. Não estamos buscando mais a Deus. Uma geração que quer pregar a palavra do Senhor, mas quando tem oportunidade, quer falar de gato, periquito, papagaio, quer contar coisa que a igreja não quer ouvir, porque não se prepara, não busca a presença de Deus. Alguém entende o que Deus está falando, irmão? Paulo aconselhou a Timóteo a ele se dedicar ao ensino. É por isso que você não pode ser crítico de pastor, porque quando a oportunidade cai no teu colo, você não sabe nem o que fazer. Gagueja e aí, como é que faz? Por isso não seja crítico, seja alguém que ore pelo seu pastor, pela sua igreja. Por quê? Porque a gente precisa aprender, evoluir, crescer. Alguém entende o que Deus está falando ou não? A quinta decisão tomada tarde demais. Ele desejou fazer a obra de evangelização, missionário Reginaldo. Ele diz, avisa que eu tenho 5 irmãos ainda. Ele desejou fazer a obra de evangelização lá no inferno. Lá no inferno agora ele quer ganhar alma. Ai, meu Deus do céu. Eu não sei se isso fala contigo, mas fala demais comigo, irmão. Cinco decisões tomadas tarde demais. E eu vim dizer para alguém aqui, ainda dá tempo, irmão, se posiciona. Diga, eis-me aqui. Eu preguei anteontem no DF, e o tema lá é quem colocou a mão no arado não olha para trás. E no meio da ministração eu falei, tem muita gente que coloca a mão no microfone, mas nunca colocou no rodo. Nunca carregou um carrinho de cimento na igreja. Mas os bonitos que é aparecer na foto. Alguém entende o que Deus está falando ou não, irmão? Ajude o seu pastor, ajude a sua igreja, semeie, tenha desejo de ver aquela obra prosperar, não deixe seu pastor ficar sofrendo não, está vendo, se posiciona, diga eis-me aqui. Alguém entende o que Deus está falando? Não vamos esperar para fazer as coisas tarde demais não, irmão. O céu é uma realidade, mas o inferno também é. Aleluia. 5 coisas que tem no inferno que está faltando na igreja. Arrependimento genuíno. Ele se arrependeu lá de verdade. Tarde demais. Porque agora a gente é pregando, as pessoas fazendo cara de paisagem, irmão. As pessoas não querem mais acreditar nas autoridades constituídas por Deus. Elas se magoam, elas se ferem. Porque o coração dessas pessoas está tão vazio. Essas pessoas têm tanto tempo que não se alegram na presença de Deus, que tudo para essas pessoas é indireta, é ferida. Por quê? Porque não foi tratado. Alguém entende o que Deus está falando? 5 coisas que tem no inferno e está faltando nas igrejas: arrependimento genuíno, clamor, desejo de evangelizar, sede. Sabe o que a Bíblia chama o inferno? Quer anotar aí? A Bíblia chama inferno de lugar debaixo da terra.
lugar de penas e açoites, lugar de súplica, mundo dos mortos, castigo eterno, profundezas do abismo, fumaça do terror ou do tormento. Olha, os habitantes do inferno, a Bíblia chama eles de desarraigados, obstinados, joios, bastardos, estrelas errantes, hipócritas, peixes ruins, feras, cães, escorpiões, cegos, bodes, abrolhos. Só que o céu, a Bíblia chama de habitação de Deus. Lugar das delícias. Tem gente que não glorifica com isso. Trono da glória. Gozo do Senhor. Cidade santa. Gozo inefável. Novo céu e nova terra. Herança do Senhor. Vida eterna. Cidade de luz. Paraíso e seio de Abraão. Se tu não der glória a Deus agora, irmão. Pastor, e os habitantes desse céu, a Bíblia chama de quê? Ovelhas, cordeiros, estrelas, sal da terra, luz do mundo, puros, joias, sol, vencedores, fiéis, fragmentos da rocha, herdeiros de Deus, geração eleita, povo adquirido, santos, remidos, lavados. Onde estão os habitantes do céu aí, irmão? Você que tem certeza que vai morar no céu, abra a boca para dar glória, irmão. Essa mensagem não é para te assustar, essa mensagem é para te preparar. Assim como o inferno é real, o céu também é real, e é para lá que a igreja vai subir. Quantos podem por um minuto adorar a esse Deus? Aleluia. Presta atenção no que eu vou dizer agora, porque vários filósofos, antes da sua partida, antes da sua morte, eles tentaram refutar suas doutrinas. Aqueles que escarneceram de Deus na hora da morte, alguns puderam dizer, escute, Lene, em tormento mental, na hora da morte, em confusão mental, ele pediu perdão para as cadeiras. Tailerand, na hora da morte, disse: sofro os tormentos dos perdidos. Mazarino, na hora da morte, disse: ó minha alma, o que será de ti? John Bonsatre disse gritando: fracassei. Jacoda disse: deve haver um Deus que está me castigando pelos meus pecados. Karl Marx, antes da morte, disse: estou a um passo para dentro da escuridão. David Humer disse: estou em chamas. César Augusto disse: representei bem o meu papel, nesse caso aplaudam porque a minha comédia acabou. Jara Sasp, que foi o presidente do movimento ateu e internacional, na hora da morte ele disse: por favor, queime os livros que eu escrevi, eu influenciei muita gente para o mal. Diferente de quando um crente está morrendo.
Olha o que John Araspi disse, servo de Deus, quando ele estava morrendo, ele disse: ó, que contemplei uma visão que não posso descrever. Delima Moody disse: a terra se recua e o céu se abre diante de mim. Oh, glória a Deus. Exby disse: o sol está pondo, mas o meu está nascendo. Estevão estava sendo apedrejado e disse: eu vejo os céus abertos. Aí eu não podia deixar meu avô de fora. Meu avô estava partindo e minha mãe abraçou ele. Meu tio Edmilson também abraçou ele. E meu tio colocou o dedo na língua dele, desenrolou a língua dele. Quando desenrolou, ele disse para minha mãe: você não pode contemplar o que eu estou vendo. Quantos têm desejo de morar no céu, irmão? Abre a boca para dar glória, porque o céu é o meu lugar, o céu é o teu lugar, o céu é o lugar dessa igreja. E eu queria que você tomasse posse dessa palavra esta noite. A sua família não vai para o inferno, a sua casa não vai para o inferno. Quem vai para o inferno é os demônios, mas nós vamos gozar com Cristo a eternidade. Só quem deseja a eternidade por um minuto adora, celebra, glorifica, porque você está indo para lá, irmão. Quantos podem adorar a esse Deus? Vamos fazer agora. Vamos clamar agora, vamos ter sede agora, vamos evangelizar agora, porque depois que o corpo tombar não adianta mais. Aleluia. 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 Céu ou inferno, a escolha é nossa, irmão. Saia daqui com a sua mente pressionada hoje. Meu Deus, se meu corpo tombar agora, quanto perdão preciso pedir? Se o teu corpo tombar agora, vai com as mãos vazias? Vai ter um evangelismo, seja o primeiro a se apresentar. Vai ter um mutirão na igreja, seja o primeiro a chegar. Alguém entende o que Deus está falando, irmão? Faça agora, tenha vontade agora, tenha sede agora. Vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome e sede na terra. Não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a minha palavra. Que a gente possa sair daqui hoje com esta ministração com sede de Deus. Eu sei que não é fácil não, irmão, não é fácil. E eu respondi hoje para uma pessoa, que às vezes as pessoas querem ver pregar, quer galgar alguma coisa, e eu disse para essa pessoa: às vezes eu já fiquei 6 horas dentro de um quarto orando para Deus me dar uma mensagem. E às vezes as pessoas querem receber as coisas de mão beijada. Precisamos ter sede de Deus. Ele é uma fonte inesgotável, irmão. Quanto mais você tira, mais tem. Quantos creem que quanto mais tira, mais tem? Se você está vivendo a sua vida aí no seu luxo, use o que Deus está te dando, as oportunidades que Ele está te dando para algum caído que está batendo na tua porta. Não passe de largo, não evite. Possa ser aquela pessoa que você vai cuidar, abraçar. Vai ser o seu suporte amanhã. Alguém entende o que Deus está falando? Vai ser alguém que vai te ajudar muito amanhã. Por isso, não despreze ninguém. Não passe por cima de ninguém, mesmo que você esteja na pressa, mesmo que você esteja na sua vida, correria, mas tem alguém que está ali. É o seu campo missionário. É a sua oportunidade de ganhar uma alma para Jesus. Se você pode, fica de pé, para a gente orar para encerrar. Se você pegou pelo menos uma coisa dessa mensagem,
Pelo menos uma coisa se você pegou. Nosso coração vai ficar alegre, Deus também. Aleluia. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Senhor, eu preguei a Tua palavra, ela é nua e crua, ela não faz curva. A Tua palavra corta, Senhor da glória, mas ela também cura, ela é bálsamo para a alma, ela direciona os nossos passos, ela endireita as nossas veredas, ela nos coloca no caminho que precisamos andar. Ó Deus, que seja gerado em nós sede de Ti, que seja gerado em nós posicionamento como obreiros, que nós possamos ver as áreas da igreja que está precisando, Senhor, e se posicionar, fazer algo, Senhor da glória, que marque a vida de alguém, deixar um legado, mudar a história de alguém, Senhor. Que o Senhor possa levantar um exército, ó Pai, na Ebenezer, desde a sede às congregações, meu Pai, que possa fazer com que essa cidade de Planaltina de Goiás possa ver em nós verdadeiramente uma igreja que ama almas, que ama vidas, que deseja verdadeiramente ganhar almas para o Teu reino, Senhor. Nós não queremos ser uma igreja estéril, mas nós queremos ser uma igreja que gera filhos na fé. Por isso nos usa com sabedoria, Senhor. Aonde nós passarmos e tiver um campo missionário, nos usa com sabedoria para ganhar aquela alma, Senhor. Cuidar dela, tratar dela, e aonde nós entrarmos, a casa que entrarmos, aonde nós passarmos, nós possamos verdadeiramente, Senhor da glória, deixar rastro de salvação. Ó Senhor, em nome de Jesus, levanta um exército, meu Pai. Ó glória, ó Senhor da glória, tira todo o nosso capricho, toda a nossa vaidade, que nós possamos nos preocupar com as almas que estão perecendo, Senhor. Quantas pessoas fracas na fé, quantas pessoas caminhando, Senhor, se arrastando, quantas pessoas doentes, quantas pessoas tristes, quantas pessoas cabisbaixas, quantas pessoas decepcionadas, quantas pessoas, meu Deus, estão precisando que alguém se levante, meu Pai. Nos usa, Senhor da glória, para deixar um legado, para deixar uma história, para marcar a vida de alguém. Ó Senhor, que nós não possamos ser somente aquilo que vestimos, que nós não possamos ser somente o carro que andamos, que nós não possamos ser somente o nome que temos, mas que nós possamos ser alguém que possa marcar a história de uma sociedade, de um povo. Nós possamos ser alguém, Pai amado, que deixa uma marca, uma história na vida de alguém que estava caído, mas que se levantou, que foi abraçado, que foi cuidado, foi sarado, Senhor da glória. Por isso levante os missionários, meu Pai. Levanta os obreiros desde a sede até as congregações, e que nós possamos fazer a diferença nesta cidade, meu Pai. Que aonde passar um crente da Ebenezer, as pessoas possam ver verdadeiramente frutos, meu Pai, frutos. Possam ver pessoas que são diferenciadas no falar, no agir, no andar, no comportamento. Senhor, nos ajuda a pregar com a nossa vida. Ó Senhor, nós queremos deixar uma marca na vida de alguém. Queremos, Senhor, gerar filhos na fé, dar-nos almas, Senhor, que nós não viemos nos conformar com uma igreja que não gera, mas que nós possamos ser uma igreja que gera filhos na fé. Ó Senhor, assim eu oro e te agradeço por esta oportunidade, por esta palavra. Abençoa a tua igreja e o teu povo esta noite, em nome de Jesus. Se você puder, aplauda ao Senhor bem forte, bem forte.